Olá, eu sou Valdemir Pires e esse é Hora Não Marcada, um bate-papo sobre a relação entre o tempo e as artes. Nesta primeira etapa de diálogos, o tema abordado será tempo e música, com a participação do Murilo Barbosa. Boa noite, Murilo. Boa noite, Pires, tudo bem? Tudo bom? Hora Não Marcada é uma atividade que se desdobra da minha trilogia Tempo e se desenvolve no âmbito cultural do Paracatu Zoom, liderado pelo Elvio Tamori. Vamos lá, Murilo? Vamos lá. Vamos falar Fale então de você. tempo e música. Vamos falar de tempo e música. Eu sou jornalista, sou músico e estou vivendo exclusivamente de música faz 12 anos, mas a música sempre foi a minha veia artística, né? Sempre foi o meu meio principal de lidar com a vida, com a realidade, né? Então a música tá aí, né? E essa história de tempo que você coloca, né, Pires? Música ela acontece no tempo e a gente não percebe isso, porque a música ela muda tanto a questão do tempo que a gente não percebe que o tempo está passando. A gente, na verdade, quando está na música, a gente parece que esse tempo cronológico, ele congela e a gente entra num tempo, sei lá, um tempo poético, ou um tempo lírico, um tempo, enfim, a gente entra num outro tempo, né? Então eu costumo dizer, às vezes eu paro para pensar que eu já trabalho com música faz 20 desde os 17 anos, faz 27 anos, 25 anos que eu trabalho com música, mas não parece tudo isso. Porque, na Você verdade, nem parece que parece tem muito 20 anos. mais. Você nem parece que tem 20 anos. Parece que tem muito mais tempo que eu trabalho com música, porque esse assunto é inesgotável e quando a gente fala de música, realmente o tempo para e a gente fica na música. É um outro universo, é uma outra, sei lá, é difícil até de definir, né? Você sabe que teve uma ocasião em que o filósofo alemão, o Martin Heidegger, ele foi visitar um amigo filósofo na cidade dele, Freiburg, e esse filósofo era casado com uma pianista, né? A pianista Edith Picht-Axelfeld. E ele pediu para ela tocar uma música para ele, né? Ela tocou. E ele ficou encantado ouvindo como a gente fica sempre diante de uma música, principalmente bem executada, né? E ao terminar, pouco antes de ir embora, já estava se despedindo, ouvindo a música, ele disse: a filosofia não faz isso que você fez, né? Como quem diz, a música, ela é um tipo específico de fazer e de conhecimento que nada faz o que ela faz, né? Sim, é O, impressionante isso. como é que você que está aí há tantos anos lidando com música sente a música como conhecimento? Porque assim, veja, É, o processo de se tornar músico em si já vai mostrando que você está conhecendo algo novo, né? Estou aqui fuçando no teclado, depois de conversar com você, eu vejo que assim, aham, né? Se não fosse um conhecimento, você não teria que descobrir como é que você maneja, né? Agora, tem essa dimensão, é um conhecimento que você percebe que tem que dominar, senão não aham. anda, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma fonte de conhecimento para se compreender a vida, nesse sentido que eu estou te perguntando. Agora acho que eu me fiz claro. Sim. A música tem a ver com a própria definição de música enquanto arte.
Puxa vida, desconectou. Não é possível. Nós estamos sendo perseguidos. Eu vou ver. Puta vida. Aí voltamos. Voltamos. O que será que aconteceu? Voltamos. 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 Eu Ficou posso, gravando. É. eu posso continuar de onde eu parei. Eu ia começar a falar da definição de música e tal. Deixa eu só ver aqui, ó. Agora não tem mais a opção de gravar aqui. Ah, tá. Nós estamos gravando, continua gravando. Nós estamos gravando. Mas vê, ela já avisou para mim que está gravando, mas aquela primeira parte foi gravada? Agora eu não sei. Eu não acho, porque assim, para mim não parou de gravar, ele continuou aqui. Tá. Eu só que saí do ar, então. Eu acho que foi. Porque eu não saí. Então tá bom. A sua sala ficou. Tá a bom. minha sala ficou. Então tá bom. Então tá. Então acho que foi gravado. Bem, vamos retomar de onde a gente parou. Isso. Eu ia falar sobre, então, como é que você vê a questão da música como conhecimento, né? Perfeito. Bem, eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que pensar um pouco na definição de música. E acho que uma das definições, assim, que a gente percebe depois de tanto tempo é que a música é uma das artes mais impalpáveis, né? Você tem o cinema, você tem a literatura, você tem o teatro, você tem as artes plásticas, todos eles você tem contato com alguma sensação tátil, alguma sensação de sonoro, presencial, né? A música, ela acontece meio que num universo muito abstrato, mas ao mesmo tempo é uma das artes que mais captura o ser humano, assim, no momento que ela acontece, né? A gente pode estou aqui improvisando qualquer coisa no piano. Geralmente a pessoa que escuta, ela traduz isso de alguma forma em algum sentimento, em alguma emoção, em algo que ela tenta de alguma forma decodificar, né? Mas a música, ela é como se fosse uma linguagem sem referente. Ela quer dizer, ela é uma linguagem constituída como a nossa, como a língua com palavras, frases, mas ela não se refere a algo que é concreto. A língua se refere às coisas, né? Uhum. A gente está aqui falando disso, daquilo, a palavra se refere a algo. Mas na música, essas frases musicais, essas palavras, elas não se referem a nada, só a ela mesma, né? Eu até separei algumas citações aqui, né? Que eu peguei desse livrinho, é um livrinho que me acompanha a vida inteira, Pires, que é esse livrinho que chama-se O que é a Música, do J. Moraes. Você deve conhecer essa coleçãozinha aqui, né? A coleção Primeiros Passos. Sim, na universidade usei. Todo mundo usou isso na universidade, né? Uhum. E esse livrinho, ele tentou cumprir essa missão de definir o que é música. E, na verdade, o que mais chama atenção nesse livrinho, ele fala dessa questão justamente da uma música organizada como linguagem, organizado, né, dentro de um tempo, inclusive que o Stravinsky tem até uma situação aqui que ele fala que o homem é condenado a viver no tempo. A música é uma forma de, na verdade, ele trazer, ele conseguir congelar o presente. Porque se a gente não congelar o presente, ele já é passado agora, já foi, né? E a música é essa forma de tentar lidar com essa coisa do presente, do agora, né? Então o Stravinsky tem essa citação que é muito bonita,
E a música talvez seja essa a função dela, né? Da gente conseguir lidar com isso, com esse fluxo que a gente entende que é um fluxo, não sabemos exatamente se o tempo é um fluxo ou não, enfim, é uma discussão toda, mas a música, ela é isso, né? A música é essa tentativa de trazer algo que é extremamente etéreo e fluido para algo que se concretiza numa linguagem autorreferente, né? Uma linguagem que não se refere a nada a não ser a que você consiga ouvir as estruturas que ela engendra, que ela tem dentro dela, né? Que a música vai acabar tendo essas estruturas, né? As repetições, ela vai acabar tendo linhas, ela tem planos, e aí a gente consegue ouvir e estruturar isso. Quer dizer, o compositor lida com esse material e a gente aqui escutando tenta dialogar com isso. Até uma música pode ser uma música instrumental, principalmente, que não tem palavras, ela pode traduzir essa necessidade de lidar. Eu preciso ouvir essa frase, se ela se repete, se ela dialoga com uma outra frase, se a harmonia traz tensões, se a harmonia é mais parada, se é um instrumento, se são dois, se são 30, se é uma orquestra, se é uma... E isso é o que diferencia, inclusive, a gente começa a trazer aí as diferenças em relação às formas das músicas, né? A música no tempo, ela vai acontecendo, é uma coisa assim, ela é linear, né? Tem essa, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender que ali há uma forma. Como existe uma forma numa coisa que é linear, né? A gente pensa assim que se é linear, a gente só tem contato com aquilo que a gente está vendo agora. Mas a gente consegue entender que a música vai deixando um rastro que vai criando uma forma. E essa forma que a gente vai entendendo, né? Como começo, meio e fim da música. O começo de uma música tem uma sensação de começo. Um meio de uma música, um fim de uma música tem uma sensação de fim. Mas a gente só escuta o linear, a gente só escuta o agora, né? Ou seja, a gente tem que contar com a nossa capacidade de decodificar aquilo como uma linguagem, com frases, com começos, meios e fins, e aquilo ser autorreferente àquela estrutura que ela mesma criou, né? E isso é muito... Eu estou falando aqui e parece ser super complexo, mas a gente faz isso de uma forma extremamente natural, né? Qualquer povo humano faz isso, né? A manifestação musical, ela acontece, ela é universal. A manifestação, não queremos dizer que a linguagem musical é universal, não. Certo, porque a linguagem, ela vai se estruturar de acordo com a cultura, de acordo com cada grupo humano, né? Mas como manifestação sonora, o ser humano, ele adota a música como uma das suas ferramentas, seja de comunicação, de expressão, de lidar com o mundo, né? É uma forma que o ser humano tem de uma ferramenta que pode ser arte, que para a gente aqui no Ocidente tem um significado, né? A arte musical, dentro desse contexto nosso econômico, cultural, sociológico, ela tem um certo status, né? A música como arte, a música como entretenimento, a música como produto. Em outros povos, pode ser que não seja assim. A música, inclusive para certos povos indígenas, ela é uma coisa do cotidiano, do dia a dia, que os caras sentam e vão lá fazer suas músicas. Todo dia tem que fazer uma composição nova, porque aquilo é o que une as pessoas. Tem outro significado, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? É outro sentido de tempo também, né? Tem outros povos que têm outros sentidos de tempo, vão fazer músicas de formas diferentes que a nossa. Né? Vamos aproveitar esse momento de definições para você esclarecer para a gente a diferença que existe entre música e canção. Por quê? Porque nós estaremos discutindo aqui, neste encontro, nos seguintes, a relação entre tempo e música. Né? Então, muito... A música aparece aqui como a muleta para ajudar a compreender o tempo. É mais ou menos assim que a gente está conversando. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Porque o nosso encontro está se dando assim, né? Eu estou trabalhando a questão do tempo,
a gente se conheceu nessa trajetória com a ajuda do Elvio, e aí você leu um fragmento do meu livro 3, ainda não publicado, nós conversamos um pouquinho, e aí eu percebi que eu não podia trabalhar só um fragmento, a música, né? Que eu precisaria trabalhar mais, né? E foi você que me fez perceber isso. Então, a música está aparecendo aqui como uma muleta para entender o tempo. No fim das contas, eu acho que a gente vai perceber que não é bem essa relação, mas é assim que a gente está começando. Então, já que é assim que a gente está começando, vamos dizer que muleta é essa, porque tem essa diferença entre a música e a canção, que para a pessoa leiga, você fala assim, música, ela fala assim, eu gosto mais da letra do que da música. Não, você gosta da poesia, não da música. A gente tem que entender, né, Pires, que música, a gente está tratando de música como um assunto, como uma ciência, como uma arte aqui, né? Então, quando a gente fala, eu gosto de música, mas você gosta de música como? Você gosta de música como arte, como ciência ou como entretenimento? O que você gosta, né? Porque canção, se a gente for pegar canção, ela é uma forma, dentro desse universo, dessa biblioteca que você tem atrás aí, por exemplo, de você, ela seria um livro dentro dessa biblioteca gigantesca chamada música. A canção é uma forma musical, né? Canção é uma forma que começou, a gente, historicamente, ela começa mais ou menos ali no período do fim do Renascimento, né? A gente tem ali os trovadores, vem do trovadorismo, século XIV, XV, aqueles trovadores, né? São os poetas que se utilizavam de instrumentos e eles criam uma poesia que sem a música não faz muito sentido, né? É algo assim, a música sozinha também não se sustenta tão bem se não tiver a letra. É uma forma mesmo de fazer arte, né? Inclusive no Brasil a gente tem uma tradição muito legal de canção. O brasileiro gosta muito de canção. A gente tem grandes cancionistas, gente que realmente põe um grande conhecimento, uma erudição muito grande para fazer canções, né? A gente, por exemplo, já falamos e vamos falar, acho que ainda, do professor Zé Miguel Wisnik, por exemplo. Ele é um grande cancionista, poeta, é um cara que estuda, né, essa questão de como você combina melodia, letra, harmonia para criar essa forma chamada canção, né? Isso é um capítulo dentro da música, mas não a música não se resume à canção, né? A música é algo muito mais amplo, muito maior. Perfeito, perfeito. O aspecto diferenciador mais forte da música com a canção é essa coisa do recurso da voz, né? Se bem que na ópera também tem a voz, né? E não é canção. Na ópera você tem canções. Na ópera existem trechos que a gente chama de áreas, né? São as áreas. As áreas são canções? São canções. Sim, são canções. Porque as áreas são inventadas para quê na ópera, né? É aquele momento que o compositor ele escreve um trecho para destacar aquele solista, né? Ele quer que eu vou chamar um Pavarotti para fazer a minha ópera, eu vou escrever essa ópera, já que o Pavarotti vai cantar, então eu vou fazer um momento lá que é só ele e um pedacinho da orquestra, por exemplo. A área, aí ela tem esse aspecto de ter uma voz acompanhada. Isso tem muito a ver com a canção, né? Sempre a canção é essa forma de música de voz acompanhada. A ópera, depois dos outros momentos da ópera, elas são diálogos, né? Então já não configura muito como canção, já está muito mais no aspecto ali de algo de grupo, né? Tem uma história de fundo. Então, assim, não faz muito sentido a música sem o elemento cênico, sem o elemento ali do que está acontecendo. Se você não estiver assistindo, talvez não faça muito sentido, né? Se você não tiver com o libreto na mão, que é o livrinho, né, o programa, talvez você não acompanhe muito bem a história. Mas as áreas, que são famosas, né? La donna mobile, isso é uma área de ópera, vira uma canção. Isso você canta e faz sentido, né? Então, assim, elas ganharam vida própria, digamos assim, né? Ganharam vida como canção.
Perfeito. Então tá, nós identificamos aqui a música como... Eu deixei claro que ela vai ser usada como muleta, diferenciamos de canção para ficar claro, né, que a canção é só um elemento no conjunto imenso. E aí eu quero dizer para você por que, além da observação que você me fez, que a música precisaria ser abordada com muito mais amplitude do que estava no fragmento, além disso, eu percebi o seguinte, isso que me levou a te convidar para esse papo um pouco mais longo para a gente fazer o livro, né? Que tem uma semelhança constitutiva entre música e tempo, primeiro. E tem uma semelhança também que eu percebi lá relendo o Zé Miguel. O Som e o Sentido, sim. Isso. Eu peguei aqui, eu tenho datado aqui, quando foi que eu comprei e li pela primeira vez. Foi 10 de maio de 1990. Olha que legal. E agora para nós conversarmos, eu fui reler, né? E aí, assim, nele eu percebi a segunda coisa. A primeira é a seguinte: você acabou de dizer que a música, como lida com som, era diferente das outras artes pela sua impalpabilidade. Você acabou de falar isso há pouco, né? Então, sim, é isso mesmo, né? Você não vê a música. Você percebe que ela existe, que ela está ali enquanto ela está sendo executada, e mesmo que ela não estiver sendo executada, você consegue se imaginar cantando-a, e sempre você se imagina cantando afinado, que não vai acontecer na hora que você canta de verdade, né? Então, mesmo não existindo, você consegue imaginar, né, na sua impalpabilidade. No fim das contas, significa existir mais do que o que existe palpável, porque tem coisa palpável que, se você não vê, você nunca vai imaginar. A música que é impalpável, você consegue imaginar, percebe? Né? Isso só complementando o que você já falou. O tempo tem a mesmíssima característica. Ele existe, você sabe que existe, e ele é impalpável. Então, eu suspeito, né? A questão é que, assim, essa semelhança, ambos compartilham de um mesmo mistério, a música e o tempo. O mistério de existir sem aparecer. Talvez seja essa, né? Tanto a música quanto o tempo existem sem aparecer. Só que eles, sem aparecer, eles existem muito concretamente, nos afetam muito a vida inteira, né? Isso me faz pensar até que, assim, poxa, é perigoso tentar explicar uma coisa que não existe, entender uma coisa que não existe, com a ajuda de outra que também não existe. Que também não existe. O que eu estou fazendo aqui, Murilo? Eu estou falando uma coisa que não existe, e você está me ajudando a entender essa coisa que não existe, com outra que nós estamos vendo que não existe, embora existam muito concretamente, né? Então, na verdade, é uma outra dimensão da existência. Nós estamos tratando de uma outra dimensão da existência que não é essa cotidiana. Você sabe que eu estava nesse livrinho aqui, de novo, tem um poeminha que o J. Moraes selecionou, que é do Rainer Maria Rilke, e que ele fala sobre a música. Ou seja, o que esse poeta, que é um grande poeta, o que ele fala sobre a música, né? Eu vou até achar aqui para ler para a gente, porque é muito... Enquanto você está procurando, só um comentário. Eu tenho essa coleção assim, quase inteira. Você acredita que exatamente esse eu não tenho? Estava esperando para encontrar na sua mão. O de música você não tem? Não tem. Eu sei que tem uma partitura aqui. Tem uma partitura aqui. Olha só. Olha interessante esse poema. Para tentar justamente traduzir em palavras algo que a gente não consegue ver, só sentir, que é a música. E também o tempo. Talvez ele tenha conseguido. Então, ele coloca: música, hálito das estátuas, talvez silêncio das pinturas. Ó língua, onde as línguas acabam. Ó tempo, posto a prumo sobre o sentido dos corações transitórios. Sentimentos, de quê? Ó transmutação dos sentimentos, em quê? Em paisagem audível. Ó peregrina, música, espaço de coração
de nós liberto. O mais íntimo de nós que, transcendendo-nos, força por sair. Segunda despedida. Quando o íntimo nos envolve, como o mais exercitado dos longes, como o outro lado do ar, puro, gigante, já não habitável. Então é muito... Você vê como ele traduz a música de uma forma assim, ele usa esses termos, essas ligações que ele faz, ele tenta fazer o que a gente chama de tradução intersemiótica, né? Que é de pegar uma linguagem artística e traduzir em outra. Mais uma vez a gente volta na questão de linguagem, né? Música como linguagem, mas é uma linguagem que não tem referente. É uma linguagem que precisa, ela se basta em si mesma. Para a gente conseguir explicar, então, sobre o que ela diz, a gente precisa traduzir isso com uma outra arte, no caso, a poesia. Você pode também fazer, como aquele filme, Morte em Veneza, que usa uma das músicas que eu amo, que eu acho mais linda, que é o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler. Aquela música é linda, aquela música ela num tempo chama-se muito largo, na partitura está escrito isso, muito largo, e ela acontece lentamente. Aquele filme todo, ele tenta traduzir essa ideia da morte com uma música. A música tem muito a ver, essa música tem muito a ver com isso. Ele traduziu como morte, essa coisa lenta, né, mas muito bela. Então, assim, tem certas... eu acho que a música acaba fazendo muito sentido quando a gente usa outras ferramentas para tentar acessá-la, né? Eu também já tive a oportunidade de participar de grupos musicais onde a gente tocava e um artista pintava um quadro, tentando traduzir a música em imagens, por exemplo, né? Então, assim, é como isso. Vamos tentar fazer uma coisa de louco aqui, filosofar sobre o tempo e música. Eu acho que é isso que, de uma certa forma, é necessário fazer para a gente conseguir falar desse assunto, que é você, na verdade, traduzir artisticamente isso, né? Porque é muito difícil mesmo você conceituar uma coisa que é tão assim, fugaz, né, como a música. Então, por conta dessa imaterialidade, eu estou aqui fazendo o seguinte: enquanto eu estou... Vai demorar um pouco para eu chegar a esse livro, essas nossas conversas, eu espero que elas, sei lá, talvez a gente leve uns meses aí conversando sobre isso, se você topar, né? Sim, claro. Nesse intervalo, enquanto a gente está conversando, eu já comecei, né? Vou continuar. Eu vou fuçar com um teclado que eu tenho aqui, faz 25 anos e nunca peguei, né? Porque eu percebi que, veja, tem coisas que, assim, não adianta você falar se você não tiver a vivência da coisa. Então, por exemplo, a duração de uma nota, né? Fica no vazio. Isso aqui, mas quanto que dura? Vai no metrônomo que você sabe. Não é disso que se trata, né? É uma questão de... Na hora que eu estou tocando lá, eu vejo na partitura se é uma semicolcheia, o que é aquilo? Quanto tempo vai durar? Né? Então, eu vou estar fuçando para eu poder... Né? Estou vendo aulinhas aqui na internet, porque eu quero que essa linguagem me ajude de um jeito que eu possa me entender com você aqui quando falo. Né? Claro que vai ser difícil, porque... Essa é uma característica que eu acho interessante da música ocidental. A música ocidental, que muitas vezes é tomada como superior e tal, eu discordo abertamente dessa visão, mas ela tem uma questão, que consegue se reproduzir a questão da partitura num suporte visual, que é a partitura, né? A partitura faz isso que você está falando. Ela diz a duração das notas, né? A partitura é esse esqueleto, digamos assim, olha, nós vamos dividir o tempo aqui, que é um compasso, nós vamos dividi-lo aqui em porções, em 64 porções, e cada porçãozinha dessa vai ser uma duração. Basicamente, o que a partitura faz é isso, né? Só que aí a gente, por um sistema lá que a gente conseguiu
de frações, as notas são sempre frações uma da outra, né? A nota mais longa é a semibreve, depois vem as mínimas, depois as semínimas, depois as colcheias, as semicolcheias, e assim vai. Ou seja, nós vamos fracionando o tempo. A partitura fez basicamente isso, conseguir criar frações, e nessas frações a gente interpreta. Ou seja, a gente fez uma coisa aqui no Ocidente que realmente é interessante. A gente consegue acessar músicas de quando se fez a escrita, mais ou menos século XII, por aí, tem escritas já musicais. Tem escritas mais antigas, tem escritas egípcias, tem escritas partituras. Esses dias conseguiram lá tocar uma música antiga que era daquela escrita fenícia, por exemplo. Descobriram que era uma partitura e conseguiram tocar, né? Mas é um suporte extremamente frágil, né? Difícil porque o código era muito localizado. A partitura ela conseguiu universalizar, digamos assim, como as letras fazem com o alfabeto faz com as nossas línguas ocidentais, né? Então a partitura criou esse código, né? Então essa é uma coisa que realmente, se você vai nas músicas orientais de outros povos do mundo, o suporte é mais precário, digamos assim, né? O suporte é mais oral e isso tem que ser passado de geração em geração. Né? Na música indiana, que é feita com uma afinação completamente diferente da nossa, a música ela é parte dos rituais religiosos. Para você acessar certas músicas, você tem que ir em certos templos budistas que só falam daquela música, né? Então, assim, é tudo feito de uma forma extremamente tradicional, né? A música, no caso nosso, ela ganhou tal força que ela saiu desse negócio, digamos assim, dessa coisa impalpável e foi para o papel, né? Conseguimos fazer isso. Mas mesmo isso música nunca está no papel, né? A música está sempre no músico, a música está sempre em quem escuta, né? O papel é esse suporte, né? Então a gente consegue, na verdade, com o papel, acessar as músicas antigas, mas sempre vai ser com essa coisa da subjetividade de quem está tocando, né? Apesar de que existem grupos que querem entender historicamente como era aquela música, com quais instrumentos era tocado, grupos de pesquisa, né? Ou seja, você tenta aí entrar naquele tempo, vamos buscar um tempo histórico, né? Vamos entrar no tempo histórico antigo e pegar um instrumento lá, um violino feito lá em 1300 e pouco, como era o violino, como era o violão, como que era a flauta, como que era o piano, não existia piano, era outra coisa, enfim, e tentar fazer música com aquele som. Existem grupos que fazem isso, né? A gente chama de grupos de música antiga. E aí vão tentar pegar essas partituras, ganham vida de novo, né? Mas isso é um trabalho extremamente diferenciado, né? No geral, a gente consegue usar esse código aí do papel para consegue reproduzir as músicas sem grandes problemas, né? Então, isso me dá a oportunidade de falar a segunda coisa que eu tinha percebido, né? A primeira é que a gente iria estar aqui feito doido, que eu acabei de mencionar. A gente está tentando entender uma coisa que não existe, quanto também não existe. Né? A primeira doideira. A segunda tem a ver com isso que você acabou de falar, né? Que é uma codificação da música, né? E aí, a segunda coisa é essa que eu percebi e que me dá um pouco mais de ânimo de fazer essa loucura. Que daí já não estamos mais no âmbito da loucura, estamos no âmbito de uma racionalidade que a gente pode tentar perseguir para ver a relação que existe entre a música e o tempo, e que vem de uma outra fonte que não são nenhum dos dois. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a música ocidental tem características mesmas que o tempo ocidentalmente tal como ele é aprendido. Deixa eu me explicar melhor, né? Vamos pegar
não vamos falar de música ocidental, vamos falar da música ocidental a partir do século XVII, né? Que é quando você tem a forma sonata, você tem a Sim. sinfonia, né? Aham. Que vai dar, né, nessa já escrita da partitura, ou aquilo que Sim. o Zé Miguel chama de música tonal, né? Então, você tem uma música tonal que é uma música que pode ser escrita como uma música que tem uma linearidade, enquanto que a música modal ela tendia ao circular, né? Isso. A percussão, a Exato. batida, né? Depois você tem as alturas na música tonal. É. E aí a altura com a altura com a como é que chama? O conceito de música, o A compasso, tonalidade? Ah, o tom compasso. com o compasso, você conta uma história, né? Você conta uma história na moeda, tem começo, meio e fim, aquilo que você falou, tem começo, meio e fim. Isso. A tonal, a modal não tinha começo, meio e fim, era, né? Então, É. veja, acontece isso com a música. A passagem se dá no século Acontece. XVII. Ela vai do século XIV, XV, XVI, XVII, ela fecha ali, ela deixa de ser circular e passa a ser linear. Olha o que acontece Isso. com o tempo. Isso você sabe melhor do que eu. Eu estou aqui falando só de ler recentemente. Mas eu estou lendo há mais tempo sobre o tempo. Há mais tempo sobre o tempo. E aí, sabe o que acontece com o tempo? Também nesse período, ele também ganha linearidade. Essa ideia de tempo linear, que vai para frente, Aham. né? Ela é Sim. desse período. E é nesse período que surge Sim. o relógio. Então, o piano e o relógio, os dois são máquinas criadas mais ou menos ali nas proximidades do tempo, que Isso. consagram a linearidade, né? Entendi. Então, essa coincidência histórica me faz suspeitar, e alguns até chegam a afirmar, né, que assim, isso tem a ver com a necessária linearização que a gente foi obrigado a fazer com o tempo nas nossas relações de produção, de trabalho, de Sim. troca. Faz todo sentido, porque na música, quando você lineariza, por exemplo, deixa eu só mostrar um exemplo. Música modal é isso aqui, ó. O que acontece com você escuta sempre isso aqui, ó. A gente chama isso aqui de bordão. Ela fica sempre sob uma nota, que é um som que em algumas culturas faz com a voz, chama-se drone. Isso aqui, ó, você faz música em cima de uma nota só. Isso aqui era o canto gregoriano, por exemplo, né? O canto gregoriano é modal. E Uhum. ele tem essa forma que ele nunca termina, nunca tem fim. Ele só acaba quando acaba a oração. A oração é que determina o fim da música, né? A música em si não tem fim. Quando você passa para o sistema tonal, onde você consegue você cria polarizações, você cria um sistema em que usa-se a escala. Agora ela tem graus, ela tem hierarquias e ela forma acordes. E a combinação desses acordes vai gerar tensões e relaxamentos. E isso que a música passa a ser feita a partir
da resolução desses conflitos que acontecem. Você tem sempre graus acontecendo, né? A harmonia se divide agora entre isto e isto. Relaxou, tensionou, voltou. Ou seja, você criou a polaridades, positivo, negativo, você criou bem e mal, você criou antagonismos, você cria um caminho. E a partir do desdobramento harmônico desse caminho, que é a complicação desse caminho, barroco, vem o movimento barroco, que é o movimento que é o qual Bach é o grande mestre, porque ele desenvolveu essa questão da tonalidade ao máximo, né? Depois você tem os mestres do classicismo, que eles poliram tudo isso, onde você tem Mozart, por exemplo, foi o polimento desse sistema. Depois você vê o romantismo, onde já começa o estardalhaço, esse sistema quer se extrapolar, né? Você vê o grande mestre é Beethoven. E aí, chegando ao final do romantismo, você começa a ter Wagner. E Wagner já é o cara que quer levar a música, essa dualidade, ela já começa a se dissipar de tal forma, onde você vai cair, você vai adiantar os acordes dos impressionistas. Aí os impressionistas, acabou a polarização, eles inventaram novas harmonias, novas formas de distribuir os acordes, a harmonia se multiplicou, e aí você cai na nova fase da música, que é o pós-tonalismo. Aí você supera isso com outras formas musicais, né? Mas a questão do tempo aí, ela vem junto realmente com a questão, ela permite que você desenvolva essa questão da hierarquia, né? Porque dentro de um determinado tempo, você vai ter que ter esse conflito de harmonia, esse conflito de tensão e relaxamento, você vai ter que resolver isso. Porque no modal você não se preocupa em resolver conflito, porque não tem conflito, né? A coisa, ela nunca termina. Agora, com o tempo, aí você tem que resolver. A uma hora a coisa tem que acabar, né? Isso, olha... Você criou as possibilidades de hierarquia. Então, deixa eu lançar a questão do tempo sobre essa última fala sua, né? Na música modal, dada a sua circularidade, e que a gente sabe que tem a ver com sacralidade, né? E rito, né? E mito, né? Essa música, ela dialogava em termos de tempo com a eternidade, esse repetir-se, né? Nunca para, só a eternidade. Sim. Né? É a eternidade. Já a música tonal, você acabou de falar, você sabe quando começa um conflito que tem que se resolver, ela dialoga com a temporalidade e coincide, né? A música tonal coincide com o declínio do teocentrismo, né? Isso. Pelo menos o seu amadurecimento. Por que eu digo o seu amadurecimento? Porque o Bach tocava na igreja, e o gênio já estava ali nele, né? Mas estava em gênio. Se não tivesse, ele era expulso lá da condição dele de auxiliar a igreja, né? Então, essa também é outra coisa em que música e tempo, né? O tempo de Deus e o tempo dos homens. O tempo dos homens é o tempo finito. O tempo de Deus é a eternidade. Né? E o canto gregoriano, ele fica ali, né? Se bem que o canto gregoriano também já tem alguns elementos, né, de tensão ali, né? Mas ele está a serviço, né? Isso, a serviço. É uma arte que está a serviço de um algo que é maior, né? De um algo que é maior do que aquilo.
Quando você passa para a questão, justamente, a questão da época clássica romântica, você tem a música ainda a serviço do rei. Mas aí vem Beethoven e fala assim, a música não está a serviço de nada, a música está a serviço do compositor, é o compositor que manda. Né? Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso tem muito a ver, isso tem um livro do Norbert Elias sobre Mozart. Mozart é de 1720, né? Quer dizer, ele morre em 1720. Beethoven nasce um pouco depois. E Mozart faz uma música que, musicalmente, não é muito diferente da de Beethoven, né? Porém, ele dependia de rei para viver. Mozart sem o rei não era nada, né? Já Beethoven já mandava o rei para cataqueado, ele não estava nem aí. Ele falava, ele negociava os contratos dele, porque na época de Beethoven surgiu um negócio chamado burguesia. A burguesia já estava começando a querer se separar da aristocracia, né? E essa história, quer dizer que existia ali um mercado consumidor de música que não dependia mais só da vontade do rei, né? E isso quer dizer, o tempo agora começa a ser um tempo marcado não só pela figura do rei e aqui, mas é o tempo do relógio que comanda todas as nossas vidas, e a gente passa agora a trabalhar num sistema que é um sistema onde o tempo começa a valer dinheiro, né? A gente começa a ter o Beethoven começa a negociar contrato na música dele. A música começa a ser música que era só tempo, o tempo do rei, agora passa a ser tempo do capital, é tempo do dinheiro, né? A música começa a ser convertível agora numa coisa que é um trabalho, né? Uhum. A música é um trabalho agora que se eu não fizer eu não ganho, porque quando a música agora ela tem que ter seu valor em si mesma, ela tem que ser uma bela sinfonia, porque senão ele não vende, né? Uhum. Bach não era obrigado a fazer coisa bonita. Bach podia ser como qualquer outro compositor, igual milhares existiam como ele, que trabalhava na sua igreja, fazia música para sua missa lá de domingo, para o seu culto de domingo, e ia para casa criar filho. Ele não tinha que ser um artista, entendeu? Mas ele era, porque ele era um gênio, né? Uhum. Mas ele era muito superior e no tempo dele não se reconhecia. Bach não foi reconhecido em seu tempo. Bach morreu como um qualquer. Quem reconheceu Bach foi justamente Mozart no final da vida e Beethoven. Esses começaram a reconhecer o que foi Bach, né? Uhum. Mas Bach era um trabalhador simples, humilde, que fazia sua música como algo que fizesse parte daquele universo da igreja, do rei. Não era algo que sobressaía sozinho. Beethoven subverteu essa lógica e passou a ser agora a música pertence a um compositor e a seus pares. Existe um público que consome música, né? E a música ganha um valor que é um valor que a gente chama de valor de mercado. Ela começa a ter procura, né? Começa a ser procurada como um produto, né? As partituras de Beethoven vendem. Ele foi esperto, inclusive, que ele não vendia a partitura dele para qualquer editor. Ele tinha participação nos lucros. Mozart nunca se preocupou com isso, né? As partituras de Mozart são pessimamente escritas. Todo o material dele era feito lá para a orquestrinha real tocar, e depois ninguém nem lembrava onde estava aquilo. Foram perdidas muitas músicas de Mozart, né? Porque não era o tempo do capital ainda, né? Uhum. Depois é que Beethoven já pega esse tempo onde o capital já começa a criar, né? A existir essa troca. Eu quero esse produto, a música de Beethoven, eu pago. Até que isso desemboca no final na Revolução Francesa, a Revolução Burguesa e tal, e institui-se um novo tipo de temporalidade aí, né? Napoleão até mudou, né? Napoleão até mudou o calendário, né? Mudou a forma de contar o tempo na época, mas depois, enfim, caiu isso. Mas mudou tudo. O tempo corria de outra forma. A história do relógio tem muito a ver mesmo com isso.
Isso coloca para a gente, eu acho, nas nossas conversas agora, da agora para frente, acho que um zelo nosso, a necessidade de um zelo nosso, de perceber que a gente está falando de tempo aqui, pelo menos até agora, pelo menos em duas dimensões, né? Uma, o tempo histórico, é isso que nós acabamos de tratar aqui, assim, tem um tempo histórico dentro do qual você tem a história da música, né? E você vai percebendo que são tempos moldados por visões de mundo e relações diferentes, né? Uma música do Beethoven é uma música para trocar, para comprar e vender, né? A música do Bach, não, né? A música do Bach está a serviço lá da igreja, do rei, né? E é outra. Então, são outros tempos em termos de relações, outro ethos, né? outra cultura. E a outra dimensão é o tempo, e eu quero comentar que elas se encontram. É o tempo dentro da música, como se lida com ele, que você já comentou com a gente. Quando você pega a música tonal, você vai ter aquela coisa do tempinho, você tem uma quantificação que passa por organização do tempo. Né? Que muito provavelmente o Pitágoras não tinha fazido lá quando ele tratava de música desse jeito que é feito na música. Né? Então, esse tempo da música de dentro, vamos dizer assim, o tempo do ambiente da música, que é esse tempo histórico, e o tempo da pulsação interna da própria música. Né? Eles vão acabar também se encontrando, se influenciando mutuamente, porque assim, o Beethoven teve que começar a fazer também correndo, porque precisava para sobreviver, né? Então ele precisava ter música que era encomendada, faltava dinheiro, ele passou muito aperto financeiro na vida dele, né? O Mozart não, o Beethoven, eu errei, Beethoven, né? O Mozart também passou, mas o Beethoven também, né? E se resolvia via, tem que fazer mais música, né? Então, esse é o aspecto ambiental do tempo, né? O tempo histórico. Agora, o tempo dentro da música também foi se acelerando, né? Eu acho que a gente pode pensar no tempo dentro da música. Eu até tenho esse livro, que eu usei esse livro no minha tese de conclusão de curso lá do meu TCC. Chama-se O Combate entre Cronos e Orfeu. Porque Cronos e Orfeu são o deus da mitologia. Cronos é o deus do tempo, Orfeu é o deus da poesia, do lirismo. Né? E a música é esse combate entre esse tempo linear, que é o tempo cronológico de que você não foge, que é o tempo do relógio, e o tempo de Orfeu, que é o tempo poético, é o tempo que ele instaura com a sua poesia. Né? E tem um trecho desse livro que eu peguei, que eu separei, que... Onde é que está essa... Vou passar. Esse aqui. A música é uma citação do Lévi-Strauss. Olha só, Lévi-Strauss falando do mito e se aplica à música. Abaixo dos sons e dos ritmos, a música opera em um terreno bruto, que é o tempo fisiológico do ouvinte, tempo irremediavelmente diacrônico, linear, né? Posto que irreversível, a partir do qual, no entanto, transmuta o segmento que se consagrou a escutá-la em uma totalidade sincrônica e fechada sobre si mesma. A audição da obra musical, em virtude de sua organização interna, imobilizou, assim, o tempo que transcorre. Quer dizer, essa história que você está colocando, Pires, de que a música tem seu próprio tempo, né? É isso. Quando a gente ouve uma música, o tempo de Cronos para e entra o tempo de Orfeu. O tempo de Orfeu é esse tempo onde onde você passa a ter acesso à estrutura da música em si, né? Esse autor, que é o Jean-Jacques Nattier,
ele é um estruturalista, semiótica estruturalista, né? Essa escola estruturalista é aquela escola que diz que todas as manifestações culturais, elas têm uma certa estrutura que é universal, o que acontece aqui com o candomblé brasileiro acontece numa religião lá na Indonésia, é a mesma, eles tentam ver uma universalidade dessas manifestações, né? Há toda uma crítica ao estruturalismo aí, nem vamos entrar nesse mérito, mas o que ele coloca aqui serve para nós, né? A música instaura essa parada. Ela acontece no tempo, mas ela para o tempo, né? Ela para isso. Então, essa coisa do linear não é tão linear assim quando a gente realmente se dispõe a ouvir. E aí, a gente, voltando aqui para o J. Moraes, o J. Moraes, o capítulo mais interessante desse livro é sobre como ouvir música, como se ouve música. Ele coloca 3 formas de ouvir música. A gente ouve música com o corpo, é a nossa primeira reação à música. Na verdade, a nossa primeira reação a qualquer som. A gente reage. Se for um som ritmado, constante, que a gente perceba ali que existe essa coisa da cadência rítmica, o corpo começa a fazer isso. A gente entra na dança. O nosso corpo entra nessa sincronia, né? A segunda forma de você ouvir música é a música que te fala a emoção. É a música que é feita para te emocionar, é a música que mexe com tua memória, com tua lembrança, com o teu afetivo, né? Músicas religiosas que vão mexer com a tua parte emocional, né? E a terceira forma de ouvir, que é a forma, talvez, que as músicas mais modernas pedem para que nós usemos, que é a música cerebral, que a gente escutar isso com o intelecto. A gente começa a ouvir a música aí não só como um ritmo, como uma emoção, mas como uma arte estruturada que dentro de si mesma carrega uma mensagem, uma crítica, uma promessa de algo, enfim, ela embala tudo isso com algo esteticamente bem refinado, que percebe-se que há aquele apelo, né? Aquele apelo ao seu intelecto. Você tem que entender o conceito da música, né? E é isso, basicamente, que a música clássica, no Brasil a gente chama isso de música clássica, mas no mundo inteiro chama-se música de concerto. Acho melhor usar esse termo. Música de concerto é música feita para a gente sentar e escutar, né? Não é para dançar, não é. Às vezes é para chorar, como área de ópera, por exemplo, que a gente já falou, né? Às vezes é para você realmente destacar uma emoção, mas em sua maioria é para você ouvir a estrutura que o compositor está propondo. Ele propõe uma sinfonia, é feita de 3 ou 4 movimentos, às vezes 5, às vezes mais, onde o compositor coloca lá todo o material musical que você, como ouvinte atento, precisa aqui na sua cabeça montar. É um filme que passa de forma linear aqui, que você precisa, porque vai acontecer coisas na música. Wagner é o cara, inclusive, de fazer isso, que inventou não, mas ele consagrou esse momento de usar leitmotifs, que são motivos de fundo, né? Então, o mesmo motivo musical, motivo é isso aqui, né? A gente pode chamar isso aqui. Eu repito, a mesma ideia. Aquela música Autumn Leaves é feita disso, né? São motivos que se sucedem. Quando você consegue sobrepor motivos e resgata e mistura com outro, e de repente aquele outro que apareceu no começo aparece no meio, e lá no final todos se misturam, isso é você ouvir a estrutura da música. É o terceiro jeito de ouvir.
E não quer dizer que um jeito é melhor do que o outro, Uhum. isso, né? Mas a música vai ter limitações, algumas delas, que a gente só consegue ouvir música de uma certa frequência, a gente só consegue ouvir música em duração no tempo, e isso tudo são limitantes de como a gente consegue fazer música. Mas depois que ela entrou na sua cabeça, os limites se quebram, eles são infinitos. Uhum. Né? Tanto é que você falou no começo, a gente não precisa nem de música, às vezes, para imaginar a música. Né? A gente Uhum. imagina uma sinfonia tocando e você sai feliz, está ali ouvindo música, que não está tocando, só na sua cabeça. Né? Quando a gente faz isso muito, aliás, é até uma coisa até ruim do músico é ficar pensando em música muito tempo. Fica muito tempo com isso na cabeça. Mas é isso. A música tem justamente essa capacidade mesmo de nos abrir para esse universo temporal único aí. Olha, Murilo, nós chegamos ao nosso tempo aqui e eu acho que você terminou a nossa conversa de hoje lapidarmente. Legal. Juntou a música, depois de uma explicação da natureza da música, já juntou com o temporal. Mas a gente vai combinar assim, sempre é você que termina, né? Eu vou convidar quem está, porventura, venha nos ver aqui, a nos acompanhar quando quiser, né? E para fazer isso, basta entrar em valdemirpires.com e clicar ali no projeto Tempo, que vai encontrar a gente ali em algum lugar, tá? Então, com isso, eu já agradeço imensamente essa conversa, essa sua disposição para conversar sobre isso. Vai ser muito rico para a minha vida, né? Sim, Espero conseguir sem dúvida. transformar isso em alguma coisa que sirva para outras pessoas, né? Livro, mais para frente. Mas eu acho que é bom sempre a gente terminar com você, terminar com arte, não com tempo. E aí você que fecha do jeito que você Tocar bem uma entender. música? Vamos tocar, então. Hoje nas próximas, Eu vou tá? É tocar... sempre você que encerra. Eu vou tocar a primeira música que eu fiz de verdade. A primeira composição minha, deve ter uns 25 anos essa música. Meu Deus! Já gravei ela algumas vezes em outros grupos, mas eu nunca gravei ela no piano solo, então eu vou tocar aqui. Maravilha. E como é que ela chama? Chama-se Samba para Júnior, um samba para um amigo meu. Perfeito.
Maravilha, maravilha. Eu vou encerrar, então, boa noite para todos, mas a gente se fala um pouquinho aqui ainda na sala sem gravar. Só um minutinho.